Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula, alunos. Aula de matemática número 40. Mais uma vez com vocês, o professor Ellington. Aula de hoje, representação dos números racionais na reta numérica. Relembrando a aula passada, que nós estivemos estudando os números racionais, vocês viram que os números racionais, eles podem ser representados na forma de fração, também na forma decimal, que é com vírgula, mas também números inteiros, números naturais, não deixam de ser números racionais. E para a aula de hoje, a gente vai estar verificando como que vamos representar eles numa reta numérica. No passado, não tão distante, no início do ano, vocês conseguiam identificar os números inteiros, positivos e negativos numa reta numérica. E agora, como que os racionais vão ser representados na reta? Principalmente os decimais, que são os com vírgula, e as frações. Vamos para a aula, então? O objetivo proposto é propiciar situações em que os alunos representem números racionais na reta numérica, além de localizar e identificar um ponto na reta, no caso de sua abscissa ser um número racional. Opa, abscissa. A abscissa é a retinha na horizontal, tá? Então, essa é a abscissa. A reta quando ela está na horizontal. Palavra diferente que apareceu. Então, abscissa, a reta na horizontal. Já sabemos que os números inteiros podem ser representados em uma reta numérica. Claro, quanto mais à direita o número estiver, maior ele vai ser. Quanto mais à esquerda, menor vai ser o número. Só relembrando essa parte. O mesmo vai ocorrer aí com os números racionais. Os números racionais, eles também podem ser representados em uma reta numérica. Só que aí nós vamos ter que usar algumas táticas para representarmos esses números racionais. Vamos lá? Repartimos ela no meio. Veja ali que em azul, do lado direito, estão os números positivos. Em vermelho, do lado esquerdo, estão os números negativos. Positivos de azul, negativos de vermelho. Positivos do lado direito, negativos do lado esquerdo. Quanto mais à direita o número estiver, maior ele vai ser. Isso na reta numérica. Como vamos representar o número menos 0,7 na reta numérica? Ou pode chamar também de menos 7 décimos. Vamos fazer essa representação. Então, vamos lembrar que o menos 0,7 é a mesma coisa que menos 7 dividido por 10. Portanto, posso dividir o segmento de reta em 10 partezinhas. 7 dividido por 10, então eu posso dividir em 10 partes um segmento. Mas que segmento é esse? Aquele espaço entre dois números inteiros, entre 1 e o 2, entre o 0 e o menos 1. Posso fazer isso. Pego esse espaço, que eu chamo de segmento de reta, e vou repartir ele em 10 pedacinhos iguais, com o mesmo distanciamento. O número 0,7 está localizado entre o 0 e o menos 1, o 0,7 negativo. E ele vai ser menor que o 0. Vamos ver como faço então? Vejam só o espaço que está lá. Uma simulação ali da reta numérica. Menos 1 e 0. Reparti ele em 10 partezinhas. O 0,7, ele vai ficar mais próximo do 1 ou do 0? Vamos pensar nas 10 partes que a gente repartiu? Então, o primeiro risquinho depois do 0 é o 0,1. 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, 0,5, todos negativos, até chegar no 0,7. Então, esse 0,7 está mais próximo do 1. Lembrando, 0,7 negativo. Reparti em 7 partes, em 10 partes, e peguei a sétima. Assim que eu consigo localizar um número racional na reta numérica. O ponto E é a imagem geométrica de menos 0,7. Então, vejam ali que eu tenho um ponto A, que é o menos 1 na reta,
Chamei ele, podia chamar de qualquer letra, chamamos ele ali de A maiúsculo. Pontos, a propósito, lá da geometria, sempre letra maiúscula. Só uma dicasinha para vocês. E o 0 foi chamado de D. E o E ali é a imagem geométrica, que é o ponto que eu queria encontrar. Então, esse E, que é o 7/10 negativo. O número 0,7 negativo é a abscissa do ponto E. Tá? Representar na reta numérica o número 11 quartos positivo. O ponto P é a imagem geométrica de 11 quartos. O número 11 quartos é a abscissa do ponto P. O número 11 quartos representa um número misto, então eu posso transformar uma fração imprópria, quando eu tenho um numerador maior que o denominador, em uma fração mista. Toda fração imprópria pode ser transformada numa fração mista. O que é uma fração mista? Fração mista é quando eu tenho aquele número maior, a parte inteira na frente da fração. Nesse nosso exemplo, a parte inteira é o 2. Portanto, 2 inteiros e 3 quartos é a representação da fração mista da fração 11 quartos. Posso dividir o segmento de reta em 4 partes iguais. Então, veja só. Parte inteira 2. Ele passou de 2, positivo. Mas ele não chegou no 3 ainda. Então, entre o 2 e o 3, eu vou repartir em 4 segmentos, 4 partes iguais. E dessas 4, eu vou usar 3, já que eu tenho 3 quartos. O número 11 quartos está localizado entre o 3, entre o 2 e o 3. Então, ele passou do 2, mas não chegou até o 3. E esse intervalo entre o 2 e o 3, a gente reparte em 4 partes iguais. E dessas 4 partes iguais, pegaremos 3. Portanto, 2 inteiros e 3 quartos, que é igual, que é a mesma coisa que 11 quartos, 11 sobre 4. Localizado, então, aonde que fica essa fração? Na nossa reta numérica. Quais dos números a seguir são racionais? Números racionais nós já havíamos visto, então, quais serão os racionais? Aqueles que têm vírgula, aqueles que podem ser representados em fração, mas lembrem, pessoal, números inteiros também são racionais, assim como números naturais também são racionais. Primeiro, o menos 1,5 é um racional? Sim, ele é um racional, ele é negativo, tem vírgula, não tem problema, racional. Raiz de 49. Ah, mas tem raiz. Lembra da raiz de 64 da aula passada, da aula 39? Raiz de 49, ela é uma raiz exata, assim como a raiz de 64, que era exata, que dava 8. Raiz de 49, 7. E o 7 é um número natural, portanto, o 7 é um número racional. Vale também como número racional. 13 meios. 13 dividido por 2, ele já está representado como uma fração, né? Tem o número inteiro, que é o 13, no numerador, e o número inteiro, que é o 2, no denominador. E o 13 dividido por 2 dá 6,5. Número racional também. Próximo. Raiz quadrada de 3. As raízes que não forem exatas, sétimo ano, raiz não exata. Aquela raiz, por exemplo, raiz de 1 é 1, deu um número exato. Raiz de 4 é 2, deu um número exato. Raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. São raízes exatas. Quando a raiz não é exata, que eu não tenho um número multiplicado por ele mesmo, que dá o valor dentro da raiz, então esse número não vai ser racional. Esse é o primeiro exemplo que nós estamos vendo, contando a aula 39 com a 40, de um número que não é racional. Esse número é chamado, lá que vocês estudarão para frente, número irracional. Então, a raiz de 3 não entra como um número racional. Lembrem disso, anotem em seus cadernos. Raiz não exata não é número racional. Eles são irracionais. Tem um izinho na frente. O próximo, 3 inteiros e 1 meio, é o 3,5.
Número racional também, mesmo sendo positivo ou negativo, a gente sabe que isso não vai influenciar. Então, o menos 3 inteiros e meio, ele é um número racional. E por fim, o 1/3 também é um número racional. 1 dividido por 3, 0,33333. Reticências quando não termina. Qual que era o nome dado mesmo? Pensem vocês aí. Número com vírgula que não termina é chamado de dízima periódica. Então, o único que não era racional, raiz quadrada de 3. Este não era racional, o único que ficou de fora. Descubra entre quais números inteiros consecutivos estão os números racionais a seguir. Vamos lá, entre quais que eles estão? Descobrir entre quais números inteiros, vamos ler o problema de novo, quais inteiros consecutivos, um seguido do outro. Qual que é o consecutivo de 3, 4, consecutivo de 1, 2, consecutivo de menos 5, menos 6. Esse é o consecutivo que vem na sequência. Estão os números racionais a seguir. Vamos lá. Menos 4/6. Lembrando que esse menos 4/6, ele dá para simplificar a fração. Essa fração, ela está numa fração que não é irredutível, ela é uma fração redutível. Tanto 6 como 4, eles podem ser divididos por 2. Então, o certo seria simplificar até essa fração. Mas eu posso fazer a divisão dela, claro que posso, já que eu quero a divisão dela, dividindo 4 por 6, vai dar 0,6666666. Ó, a nossa dízima periódica novamente, lembrando que é negativo esse número. Então, ele vai ficar entre quais números inteiros consecutivos? Entre o 0 e o menos 1. Vai ficar entre esses dois. Olha lá, menos 1 e 0, ou 0 e menos 1. A ordem, vocês não tem problema. Tá? Letra B. 12 sobre 8 dava para simplificar também, né? Tanto 12 como 8 dá para dividir por 4. Então, podia dividir ele por 4 lá. 12 sobre 8, podia fazer essa divisão. Mas eu posso dividir o 12 por 8. 12 dividido por 8, 1,5. O 1,5 fica entre quais números inteiros consecutivos? Fica entre o 1 e o 2. Ele é maior que o 1, mas não chegou no 2. Então, menor que o 2. 1,5. Fica entre esses dois consecutivos. Letra C. Menos 16 quintos. Faço a divisão do 16 pelo 5. Isso vai nos dar 3,2 negativo. Então, ele vai ficar entre quais números? Passou do 3 negativo, mas não chegou no 4 negativo. Não chegou lá no 4. Então, fica entre o menos 3 e o menos 4. E, por fim, tá lá, menos 3 e menos 4. Aonde que ficou aí os dois números inteiros consecutivos que eu posso localizar essa fração? Menos 16 quintos. Por fim, a letra D, a fração mista. A fração mista é sempre aquela que tem um número grande na frente, que é a parte inteira. 7 inteiros e meio, tá? Fazendo ali, 7 inteiros e meio é 7,5. 7,5 vai ficar entre quais números inteiros? Ficou fácil, né? Fica entre o 7 e o 8. Então, entre o 7 e o 8, que estará aí os 7 inteiros e meio, tá? Represente na reta numérica os pontos A, B, C, D e E, sendo o A 2 quintos, B menos 5 meios, C menos 1 sétimo, D 7 quintos e E 3 quintos. Fazendo a representação. Representar na reta numérica. Pessoal, sempre que eu quiser representar frações na reta numérica, importantíssimo fazer a divisão do numerador pelo denominador. Lembrem-se sempre, toda fração é uma divisão. De cima dividido pelo de baixo. De cima é o dividendo, de baixo é o divisor. Numerador e denominador. Tá? 2 dividido por 5, 0,4. 5 dividido por 2 é negativa essa fração, então permanece negativa. Dará 2,5 negativo.
O menos 1,7 ele já está em decimal, já está em número com vírgula, então é só localizar ele na reta numérica, vai ficar entre o menos 2 e o menos 1. O 7 quintos, 7 dividido por 5, 1,4. E por fim lá o 3,5 já está na forma decimal. Para localizar na reta numérica, sempre deixe na forma decimal, tá? Sempre na forma decimal. Se estiver em fração, divide de cima pelo de baixo. Então está lá a localização. Ponto A, entre o 0 e o 1, mais próximo do 0, já que ele deu ali o 2 quintos, ficou mais próximo do 0 do que o 1. O ponto B, que é o menos 5 meios, negativa, então ele vai ficar à esquerda do 0. Dividindo 5 por 2 deu 2,5, então ficou entre o 2 e o 3 negativo, ambos negativos, e bem no centro ali, entre o 2 e o 3, ali que ficou o menos 5 meios. O 1,7 negativo, negativo também, vai ficar entre o 1 e o 2, mais próximo de quem? Do 1 ou do 2? Pô, 0,7, se ele é 0,7, fica mais próximo do 2. Letra D, 7 quintos, fazendo a divisão, deu 1,4, fica entre o 1 e o 2, mais próximo do 1 ou mais próximo do 2? Mais próximo do 1, por que mais próximo do 1? Porque ele é 0,4, se ele fosse 0,5 ficaria bem no centro, entre o 1 e o 2, 0,4 mais próximo do 1, representado ali pelo ponto D na reta numérica. E por fim, o ponto E, que é o 3,5, fica entre o 3 e o 4 positivo. Não está o númerozinho 4 ali, mas entende-se que ele continua, tanto que a nossa reta ela tem uma setinha. Essa seta ali representa que ela continua, ela não para ali no 3, ela continua até o infinito. Se tem setinha na reta, ela continua. Então o 3,5 fica entre o 3 e o 4, exatamente no centro, no ponto médio, entre o 3 e o 4. Transforme um número misto em fração. Como que a gente vai transformar um número misto? Na verdade, é uma fração mista, ela já está em fração, mas eu vou transformar ela numa fração imprópria. Fração imprópria é aquela que o número de cima é menor que o de baixo. Regrinha simples de ser feita. Vocês sempre vão repetir o denominador. Quem quer o denominador? Lembra daquela dica que eu dei? Denominador é o de baixo. Então, vocês vão repetir esse 4 e vão fazer no sentido horário. Primeiro uma multiplicação e em seguida uma adição. Como assim? Vamos lá? Olha lá. Sentido horário, olha a seta. Primeiro uma multiplicação. Vamos pegar o 4 e fazer vezes o 2. 4 vezes 2. Marca de cabeça, marca na memória. 4 vezes 2, 8. E depois uma adição. Esse 8 que é o resultado, vocês vão somar com o numerador. Sentido horário. Olha lá, sentido horário, a seta. Somando 8 mais 1, 9. 4 vezes 2 mais 1, 9. 9 quartos. Assim que nós transformamos uma fração mista em uma fração imprópria. 2 inteiros e 1 quarto acaba se tornando 9 quartos. Essa é a representação em fração imprópria. Transforme a fração, essa fração imprópria, em uma fração mista, número misto. Tá, e agora, como que a gente faz, professor? Vocês farão uma divisão, algoritmo da divisão normal, com a chave e tudo mais. Vamos lá? 14 dividido por 5. 14 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. Para continuarmos a divisão, aí sobrou o resto. A gente não vai deixar ela com o resto, tem que continuar a divisão. Tá? Opa, perdão. Não continua a divisão, eu deixo ela dessa maneira mesmo, né? Eu não continuo, eu deixo ela com o resto. Repetindo, eu vou deixar a divisão com o resto, tá? Eu preciso do resto para transformar uma fração imprópria em uma fração mista. O número de baixo sempre repete, então esse 5 eu sempre vou repetir, ele vai continuar. O resultado da divisão, ali do quociente, ele é a parte inteira. Então, eu vou ter 2 inteiros. Repetindo, o resultado da divisão é a parte inteira. Esse que vai ficar aquele número maior na frente da fração. Tá? Então, olha lá, o 2, parte inteira,
ficou na frente da fração. O 4, que é o resto, precisa do resto para fazer esse tipo de cálculo, ele vai virar o numerador, que é o que fica em cima. Então, o 4 ali, que é o resto, se torna o número que fica em cima. E o número de baixo, o denominador da fração imprópria, continua como denominador na fração mista. Então, repetiu o 5. 14 quintos é a mesma coisa que 2 inteiros e 4 quintos. Olha lá, ó. 4 foi para cima, que era o resto. E aí, terminamos mais uma aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e sempre reforçando o 7º ano para que vocês tenham sucesso na sua aprendizagem. Bom fazer os exercícios, fazer as atividades, tirar as dúvidas com quem possa tirar as dúvidas com vocês. Assistam, reassistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Pode assistir, parar ele e continuar fazendo os seus estudos. Mais uma vez, obrigado a atenção e até a próxima aula, 7º ano.